O presidente Jair Bolsonaro entrou na justiça contra o lockdown. Sejam bem-vindos ao canal Vista Pátria, esse é o quadro Cultura e Verdade. Eu sou o professor Eduardo Vieira. O presidente Bolsonaro entrou na justiça contra o lockdown. Ele pretende proteger a população das medidas ditatoriais impostas pelos governadores. Mas por que isso, né? A gente já tratou de lockdown num outro vídeo, aqui mesmo nesse canal. Vou colocar o link aqui. Mas observe, tratamos do lockdown sob uma questão científica. Será que o lockdown faz bem? Faz mal? Eu mostrei alguns estudos, né? Um estudo coreano, 2 estudos brasileiros, que mostram que tanto o lockdown quanto o conceito de isolamento social são maléficos em termos de saúde, tanto em termos de saúde individual quanto em termos de saúde da população, inclusive facilitando o surgimento de variantes mais virulentas do vírus. Isso está em discussão hoje. Que estratégia de vacinação deve ser tomada para que não haja esse efeito secundário devastador, que é justamente a seleção de vírus nas suas formas mais nocivas à saúde humana. Mas a questão aqui é política, né? Vamos falar política e de gestão. Vamos conversar um pouquinho sobre por que os governadores e prefeitos, né? Não todos, mas muitos, têm tomado esse caminho, né, de fazer ações restritivas e tratar da pandemia meramente através de restrições de locomoção, de liberdade, enquanto que o presidente trabalha exatamente no sentido contrário, né? E não está sozinho nisso. Tem vários prefeitos espalhados pelo Brasil que têm lutado e implementado as mesmas medidas, né, de um combate de forma diferente. Um lado, né, parece presumir que o lockdown, o isolamento, o fechamento do comércio pode causar algum efeito positivo, né? É uma lógica primária, vamos falar disso. O outro lado já acha que o comércio deve permanecer aberto, a vida deve ser normal e pequenas medidas de cuidado devem ser tomadas, né? Porque evidentemente nós não estamos, o vírus existe, né? Então a gente não pode ignorá-lo. Então vamos tentar entender qual é a lógica que está por trás do primeiro time, né? Por que essa turma está fazendo esse esforço danado de isolar as pessoas e destruir a economia, né? Existem algumas razões, tá? A primeira delas, não a mais importante, né? Não a mais relevante, mas a primeira, a mais inocente, é a burrice, de fato, ou seja, o desconhecimento do efeito que o isolamento social causa na sociedade, efeito estudado cientificamente, né? Então, qual é a lógica primária que a gente citou ali atrás? A lógica primária é a seguinte: se as pessoas estão se contaminando, eu isolo elas dentro de casa, elas não vão ter acesso ao vírus, né? Isso é simplesmente burrice, ignorância mesmo, né? Porque é o seguinte, o vírus, esse vírus, né, ele se transmite pelo ar. Então, a não ser que você faça o isolamento assim, você tem uma fazenda e você fica sozinho na fazenda. Você tem um estoque de comida, você não sai de casa, você fica ali, né, comendo aquela comida durante 3 meses. Esse é um isolamento que funciona. Só que a gente mora, a maioria de nós, né, mora em cidades grandes, onde é impossível fazer esse tipo de isolamento. Então, quando o entregador do iFood vem entregar a sua comida, ou quando você vai no supermercado, as pessoas dizem, tem que usar máscara, tem que lavar a mão com álcool gel. Gente, isso não funciona, simplesmente. O uso de máscara, ele gera um aumentozinho na segurança pequenininho. Basta você observar como fica a sua respiração com a máscara. O ar todo sai pelos vãos da máscara, o ar não passa através da máscara. E mesmo que passasse, o vírus é muito menor que a trama da máscara, então ele passa do mesmo jeito. Mas nem acontece isso, o ar passa pelas laterais, por cima e por baixo. Então você respirar de máscara é quase a mesma coisa que você respirar sem máscara. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, não te defende do vírus. Então a pessoa acha que vai com a máscara, né, face shield e tudo mais, para o supermercado e está protegida do vírus. Não está. Esse é o problema. Vai ter uma proteção de um perdigoto ou outro, mas o vírus está diluído no ar, você vai respirar, ele vai entrar. Não tem escapatória. Então todo mundo vai pegar esse vírus. Isso tem sido dito por diversos infectologistas. Você não consegue se prevenir. Então qual é a melhor estratégia, né? A melhor estratégia é fortalecer o sistema imunológico e tomar medidas de rotina de vida, né, que façam que o seu corpo fique mais forte, em primeiro lugar. E depois existem medidas farmacêuticas que a gente pode tomar para ajudar na prevenção e no fortalecimento do organismo.
Então, a primeira razão é a ignorância mesmo, né? O cara não entende como é que essa coisa funciona. Tem um fator nessa primeira hipótese que é o seguinte também. O político, ele tem a necessidade de parecer que ele está fazendo alguma coisa. Se ele simplesmente disser, não, aqui vai ficar normal, ele vai ser acusado de não fazer nada. Então ele faz alguma coisa e aí ele tem aquela justificativa assim, olha só, eu fechei o comércio. Mesmo assim aumentou o número de mortes? Ah, imagina se não tivesse fechado, né? Teria aumentado muito mais, né? Então ele tem uma desculpa, na verdade. E como o político, na verdade, ele está preocupado com a sua avaliação, né? A avaliação que o seu governo vai ter pelo povo, ele não está preocupado com o povo de fato, então ele faz esse tipo de barbaridade e aí ele sempre pode se escorar nessa narrativa bastante frágil, né? Aí eu fiz uma besteira. Se eu não tivesse feito a besteira, teria sido ainda pior, né? Ninguém pode saber o que aconteceria naquele município. Mas a gente tem alguns municípios que não fizeram lockdown, isolamento nem nada, e ainda outros municípios que estão fazendo tratamento medicamentoso de forma diferente do que está acontecendo em alguns outros lugares, né? Existem diferenças na forma de tratamento entre vários municípios e os resultados também estão ficando diferentes. Então dá pra gente medir isso já, assim, com bastante ciência. Bom, a outra razão que faz com que esse isolamento seja bastante interessante é o seguinte: o cara sabe que o isolamento e o fechamento do comércio não é uma coisa que funciona, tá? Mas gera aquela pressão, né, para que alguma coisa seja feita, porque afinal de contas, se você fecha o supermercado, em Teresópolis, por exemplo, você tem rodízio de CPF, a pessoa só pode sair dia sim, dia não de casa. Olha a roubada, né? Olha a restrição de liberdade. Isso é a mesma coisa que um toque de recolher, tá, gente? E é completamente inconstitucional, evidentemente, né? É completamente ilegal. Se o cara sair no dia que ele não pode sair e for multado ou preso pela polícia, ele pode processar a cidade, né, o município, porque a cidade, essa medida é absolutamente inconstitucional. Outra coisa é o seguinte: essa pressão faz com que o governo federal, né, seja impelido a ajudar com mais recursos. E aí você tem a possibilidade de desvio de verbas. Isso está sendo agora investigado, né, gradativamente, mas eu espero que isso seja amplamente investigado, porque estão fazendo algumas avaliações bastante simples. Por exemplo, sei lá, uma determinada cidade grande, o governo federal foi e entregou lá 8 bilhões de reais. E aquela cidade só gastou a mais na saúde 2 bilhões de reais. Bom, isso é fácil de verificar. E evidentemente, né, que esse dinheiro foi usado para outras coisas. Então, isso é uma coisa criminosa nesse momento, né, de pandemia. Então, o governador, o prefeito, eles alegam que eles precisam fazer todas essas medidas draconianas para que eles possam preparar o sistema, para o sistema não ficar superlotado, que é o que a gente ouve há um ano, né? Em um ano, o hospital de campanha foi montado e desmontado e a ladainha continua a mesma, para quem quiser acreditar. E aí, o que acontece? Eles usam esse dinheiro para pagar conta, pagar folha de pagamento, pagar outras coisas, né? Para aumentar, contratar mais gente, enfim, um monte de barbaridades que não tem nada a ver com a saúde. Isso tem que ser investigado, né? Espero que seja investigado, e isso é sem dúvida alguma crime, né? Então, o interesse na verba de ajuda, de auxílio, é um fator determinante nisso, tá? Bom, o terceiro são os negócios pessoais, tá? Por incrível que pareça, bom, pra mim não é incrível, né? Mas pode ser que tenha alguém aí que não acha que isso existe, né? O político entra no poder, né? Se senta lá no cargo, prefeito, governador, não sei o quê, e ele trabalha para o seu próprio benefício pessoal. Vamos dar 2 exemplos aqui, tá? De ligações que podem fazer a gente pensar que possa haver algum interesse secundário ao interesse da coisa pública, né? Eu vou usar como exemplo, repara, eu não estou acusando ninguém, tá? Estou só dando dados aqui para as pessoas pensarem. 2 personagens, tá? Um personagem é o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes, nesse final de semana, decretou que as praias teriam que ficar fechadas. Mas ele disse lá no Twitter dele: eu sei muito bem que fechar a praia não tem... o uso da praia, né, a frequência na praia, não traz nenhum benefício à saúde. Mas o povo tem que aprender que ele não pode viver normalmente. Repara, ele está tomando uma medida que prejudica um monte de gente, prejudica o lazer de um monte de gente, prejudica a saúde de um monte de gente, porque um monte de gente não vai poder pegar sol, que é fundamental para a produção de vitamina D, que por sua vez é absolutamente fundamental para a redução da incidência de quadro grave de vírus, desse vírus particularmente, né? Isso é científico, tá, gente? Estudos foram feitos em relação à importância da vitamina D, é fundamental,
tá? Profilaticamente, ou seja, antes de você ser contaminado. Então um monte de gente que poderia pegar sol e poderia aumentar sua produção de vitamina D não vai poder fazer isso, porque o prefeito disse que não. Por quê? Porque ele quer ensinar uma lição para a sociedade. Essa presunção de que o burocrata pode ensinar alguma coisa ou pode dirigir a forma como a sociedade vive a sua vida minúscula, né, no detalhe, é uma aberração que a gente tem que denunciar, tá? Mas vamos ver uma coisa aqui. O Eduardo Paes foi, nos últimos anos, executivo da empresa chinesa BYU, que tem sede em Pingshan, na cidade de Shenzhen, no sul da China, perto de Hong Kong, logo ao norte de Hong Kong, tá? Essa empresa, aliás, é uma espécie de Tesla chinesa, uma empresa de alta tecnologia. Então, Eduardo Paes, durante anos, ele cuidou de todos os negócios do México até a América do Sul, lá abaixo do México, aqui na América, né? América Latina do Sul. Agora ele começa a fechar a cidade do Rio de Janeiro, né? E o interesse chinês no fechamento e na falência econômica do Brasil todo é evidente. Os chineses estão comprando muita coisa. Acabou de abrir uma escola aqui aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, escola completamente chinesa. A China está comprando muita coisa no Brasil, né? E quanto mais falido tiver o Brasil, mais fácil, mais barato é para comprar. Isso é um interesse clássico, né? O outro personagem que a gente pode citar é o João Dória, governador de São Paulo. Ele tem várias conexões com a China, tá? Mas o governo de São Paulo abriu recentemente um escritório na China. Um escritório de representação, de presença do governo de São Paulo em Xangai. Então fizeram diversas parcerias por conta disso, né? Todas elas envolvendo a vinda de material chinês, de empresas chinesas, de pessoal chinês para cá, tá? Inclusive, a China anunciou que vai fazer uma nova fábrica da Huawei em São Paulo, além da que já existe na cidade de Sorocaba. Repara, essa empresa é aquela empresa que oferece a tecnologia de 5G, que é tão discutida assim, né? Porque a gente que estuda as relações geopolíticas, né, no mundo, a gente sabe que a China definitivamente não é um país com um histórico confiável de relações comerciais, como a própria filha do CEO da Huawei nos mostra perfeitamente. Ela foi presa no Canadá sob acusação de espionagem. Então, a gente colocar uma mega instalação da Huawei aqui no Brasil para cuidar da nossa comunicação, é evidente que tudo que fluir por essa rede vai ser filtrado, classificado e transmitido para uma central de inteligência chinesa. Isso é óbvio, né, gente? Não precisa ser um gênio, né? E imaginar que essa empresa vai ter cuidado com a nossa privacidade é uma aberração, né? Mas enfim, essas são ligações do João Dória e do governo de São Paulo com a China. Não estou falando de negócio não, tá, gente? Negócio é muito bom que a gente faça com o mundo todo, a gente deve fazer negócio. A questão é o nível de negócio. O Dória, por exemplo, está negociando com a China a construção de um trem, tipo um trem-bala, um trem de alta performance com a cidade de Campinas, de São Paulo para Campinas. Eu gostaria que o Tribunal de Contas investigasse isso tudo, tá? Investigasse isso tudo, porque cadê a grande concorrência? Tem 10 ou 15 possibilidades de outros parceiros, de outras nacionalidades, porque me preocupa muito toda vez que um brasileiro resolve fazer um negócio com um país que não é democrático. Isso é muito preocupante. Você está incentivando um regime ditatorial, que é o caso da China, tá? Não se iludam com as 5 ou 6 cidades que têm um pseudocapitalismo ali de fachada. Todas as empresas chinesas são, em última análise, de propriedade do Partido Comunista Chinês. Eles mandam. Então se o cara disser, olha só, não tem mais conversa, agora essa empresa vai ser administrada por outra pessoa. Estala o dedo e faz isso. Então isso é claro que é preocupante. Então você vê, existem interesses econômicos, pessoais, muito provavelmente, tá? De vários desses gestores que estão agindo para fechar e prejudicar a economia brasileira. Além do desespero, da necessidade de parecer atuante, além do interesse no desvio de verbas, você ainda tem os interesses eventuais econômicos, pessoais desses indivíduos que estão por aí trabalhando para restringir as nossas liberdades individuais. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima. Bom, pessoal, falando isso, eu queria lembrar vocês que nós estamos em plena produção do curso Nós Somos o Ocidente, que conta a história e
o avanço cultural que formou, né, a nossa civilização ocidental lá da Pangeia até a Era Moderna. Nós estamos agora terminando o lançamento das últimas aulas do segundo módulo, O Milênio Brilhante, e vamos então para o terceiro módulo, onde a gente vai tratar da Revolução Francesa, do Iluminismo, das grandes descobertas navais, marítimas e muito mais, tá? Vejo aqui o link, está aqui na descrição do curso, Nós Somos o Ocidente. E caso você queira contribuir com o meu trabalho, você pode participar do meu Apoia-se, o link também está aqui embaixo. E se você tiver interesse em ter aulas, né, eu sou professor particular e de grupos, e eu dou aulas de história, de física, de matemática, de química, de robótica e programação para todas as idades. Os links também estão aqui na descrição. Vai ser um prazer trabalhar com vocês. Um abraço a todos, muito obrigado por assistir esse vídeo.